Boa noite. Olá, pessoal. Tudo bem? A conexão, tá todo mundo? Deixa esperando o pessoal entrar para dar as boas-vindas. Gláucia, que ela já está aguardando. Veio a doutora Gláucia, conectando. Aí, tudo bem? Boa tarde. Sim, tudo bem, vocês? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tranquilo. Tá Dando dando um eco? eco. Peraí Vamos que eu vou ver. procurar. É porque nós estamos hoje com um probleminha técnico aqui, a internet está ruim, a minha, a da Glaucia está com probleminha, mas nós vamos conseguir resolver. Vê se melhorou o áudio. O áudio para mim tá bom. Tá dando eco, não? E aí, pessoal, poderia falar se está dando eco aí? Para mim aqui a fala tá perfeita. Tatiana Fadu, boa noite. Poderia me dizer se está funcionando direitinho o áudio? Tá ok? Minha voz também? Parece que sim. Parece que tá tudo ok. Dá eco. Tá. Então continue aí. A Cirlei vai dar uma resolvida. Eu vou procurar um outro lugarzinho para eu falar, porque eu acho que é onde eu estou que tá dando eco. Só um minuto. Então vamos lá, pessoal, vamos esperar. Você quer sair, Glaucia? Vou sair e volto daqui poucos segundinhos enquanto faz a apresentação. Ok. Ok. E aí, olá, pessoal de São Luís de Montes Belos, doutora Tatiana Paranhos, amiga nossa, que prazer tê-la aqui. Sempre muito bom poder estar com vocês e mais hoje, nessa live tão importante, com um assunto tão interessante podermos ouvir falar, né? Hoje, o Movimento pela Advocacia Goiás traz para vocês a especialista em direito médico, doutora Gláucia Marina, que é bacharel, advogada desde 2004, com ampla experiência, uma vasta experiência no direito médico e que tem muito a contribuir para a gente hoje com um assunto muito delicado, principalmente agora, nesse momento em que a gente vive. Essa tem sido a nossa preocupação do movimento pela advocacia, levar temas aonde toda a advocacia seja abarcada com diferentes temas e temas relevantes para a sociedade acadêmica e jurídica. Vamos esperar novamente a doutora Gláucia dar acenar aqui para a gente poder incluí-la no áudio. Então, aí, estou adicionando ela aqui. Vamos ver. Aê, novamente. Vamos ver se a gente consegue agora, doutora? Vamos tentar? Ah, ótimo. Agora ficou perfeito. Está Melhorou, conseguindo me né? ouvir? Que bom. Tô te ouvindo bem. Ótimo. Pessoal,
Boa noite mais uma vez a todos que estão aí. Desculpe o atraso, mas é porque nós tivemos uns problemas técnicos. Internet está assim deixando a gente de cabelo em pé, né? E tudo que a gente vai fazer hoje depende da internet, então nós estamos tendo essa preocupação em fazer. Nós vamos falar sobre o direito da saúde. E falar sobre direito da saúde não implica necessariamente em falar sobre erros médicos. Não só isso que abarca o direito da saúde. Falamos sobre erros médicos metodicamente, mas estamos também nos propondo a discutir apenas o ato falho que supostamente fora cometido por um profissional da área da saúde. Quando nos dispomos a discutir o direito da saúde, que é muito mais amplo, é uma relação que envolve a prestação assistencial da saúde ao indivíduo, seja por via particular ou por via de plano de saúde ou por via do SUS. Então tem sempre essa esfera aí que é discutido no direito médico. O direito da saúde, por sua vez, ele pode ser discutido por duas vertentes, sendo que uma decorre dos direitos e garantias fundamentais previstos a partir de 1948. E é por isso que a gente traz aí a doutora Gláucia Marina, que é especialista nesta área, direito da saúde, para estar conversando com a gente e nos colocando a par de alguns assuntos que é muito importante neste momento que a gente está atravessando. Doutora, a senhora já quer iniciar ou eu posso continuar? Como que a senhora prefere que a gente faça esse nosso bate-papo? Esteja à vontade, estou aqui à disposição para atender a vocês, né? Se quiserem conhecer um pouquinho mais a respeito da história do direito da saúde, aqui no Brasil ele foi abarcado, como bem disse a doutora Cirlei, a partir de 1948, quando foram declarados a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Apenas no artigo 196 da nossa Constituição Federal de 88, é que o Estado trouxe para ele a obrigação de garantir a todos uma saúde. Como é que seria essa saúde? Seria por via pública. Seria quando foi criado, então, o Sistema Único de Saúde, né? O nosso famoso SUS. E assim, e a partir de então, essa responsabilidade maior ficou por conta do Estado, porém, ela também começou a se... não deixou de ser prestada de via particular. Que o direito na saúde nada mais é, no final das contas, né, que a prestação de serviço à saúde, que envolve educação sanitária, educação lógica, prevenção à saúde. Então, envolve tudo isso. E é importante a gente falar que, a partir ratificando a nossa Carta Magna, quando foi criado o Código de Consumo do Consumidor, ele abarcou um pouco mais, abrangiu, especificou um pouco mais os direitos e garantias constitucionais, né, que são a saúde, a educação, segurança e tal. Aí ele colocou quais são as questões, que o direito do consumidor tem direito de proteção à vida, saúde e segurança contra o risco e prática de fornecimento da saúde, dentre outros. Ele também tem direito à ampla divulgação do serviço que está sendo prestado. Aí, nesse sentido, começaram as discussões, os litígios decorrentes do direito da família, do direito médico, né? Por quê? Porque as pessoas começaram a se interessar, falar, então eu posso ganhar dinheiro com o direito médico. Mas não é tão por aí, né? O direito da saúde, ele é muito abrangente, ele não envolve apenas o erro médico, como bem dito pela Cirlei anteriormente. Que Mas mais? aí, Envolve... então deixa já eu entrar nessa conversinha aí para ficar mais gostosinho. Então, quando se fala em direito da saúde, quais seriam os agentes a serem apontados?
para a gente poder ter uma noção, para quem não milita nessa área, não tem conhecimento nenhum de direito da saúde, qual que seria esses agentes? Então, são agentes do direito da saúde todos aqueles envolvidos na relação a ser discutida. Podem ser médicos, veterinários, dentistas, psicólogos, o Estado, a União, os municípios, as unidades de saúde, sejam elas hospitalares, unidades básicas, os convênios médicos, os planos de saúde. Então, esses são todos os agentes, inclusive o paciente, óbvio, né? Então, Todos eles abarcam seria toda o a direito, comunidade, né, como um todo. toda a comunidade, tudo aquilo que envolve a saúde, ela é responsável por tratar esse tema. E quando é que podemos discutir o direito da saúde? Quando é possível ser discutido e quando devemos discutir o direito à saúde? O direito da saúde ele vai ser discutido a partir do momento que existe uma lesão ou um direito não alcançado, seja por um serviço prestado ou por um serviço que ainda não tenha sido alcançado ou por um serviço que se pretende alcançar. Então, assim, essa lesão ou esse direito podem vir por omissão, por ação, por negligência, imperícia ou imprudência. E... Não, ia perguntar? não, eu já, para a gente fazer essa conexão. Então, qual que seria, então, olha aí, eu tô falando que hoje está tudo assim, viu, gente? Vocês desculpa aí, mas tô tranquila? Tô na tela, né? Tô na Globo. Então, Tá pessoal, melhor que a Globo. tá melhor. Ó, coisa boa. Então, o indivíduo, quando ele tem algum dano que tenha sido causado por um tratamento, né, ele busca esse reparo no direito da saúde. O direito da saúde também cabe ações de indenização de danos morais, danos materiais. Como é que seria? Aí é para a gente poder deixar toda a sociedade ciente. Então, o direito da saúde, ele é discutido, como eu disse anteriormente, pelo ato falho. O que seria esse ato falho? É quando não existe ou existe uma prestação de serviço insuficiente, que causa dano a terceiro. A partir do momento que causa esse dano ao indivíduo, ela passa a ser discutida. Aí é o que a gente chama normalmente de erros médicos. Mas existem outras vertentes também do direito da saúde, como quando a gente quer alcançar um direito. Por exemplo, uma pessoa sofre um infarto, precisa de um atendimento médico, e aquele hospital não o atende porque ele não tem o plano de saúde desejado por aquele hospital. O que ele pode fazer se ele está naquele momento, naquela situação, de repente fora do estado, e precisa ser atendido? Ele pode exigir que essa obrigação seja feita ou pelo estado ou pelo plano de saúde que o atende. Mas aí me fala, e quando o Estado ou o plano de saúde não faz, aonde o consumidor ou aquela pessoa que se sente lesada nesse direito pode buscar o amparo? Num primeiro momento, a gente tenta a esfera administrativa, não sendo alcançada, a gente acaba indo, infelizmente, para as vias judiciais e muitas vezes, por ausência de fundamentação, de conhecimento, acaba correndo o risco de perder o direito do consumidor ou do indivíduo que está buscando aquele atendimento. Você me perguntou a respeito das indenizações, né? Isso. Que é o que todo mundo pergunta, é o que todo mundo quer saber. Sim, são possíveis indenizações por possíveis atos falhos. Mas como é que a gente vai alcançar essa indenização? O que a gente precisa? Talvez seja essa uma pergunta que você vai me fazer, mas é porque eu estou tão acostumada às pessoas perguntarem que às vezes acaba atropelando um pouco. Já antecipa, né? Isso é muito bom. Acabo me antecipando um pouco. Para a gente poder alcançar esse direito, buscar esse direito, tem uma série de quesitos que tem que ser observados.
Tem uma série de quesitos que são essenciais. Um deles é se comprovar, se ter certeza de que aquele ato falho necessariamente foi um ato falho. Por que que eu falo isso? Porque às vezes o paciente recebe toda uma prescrição, todo um cuidado do médico, e de repente ele fala, o médico fala assim, olha, você vai fazer uma cirurgia de reparação no seio. Você não pode fumar, você não pode beber, você não pode levantar o braço. Tem uma série de indicações que o médico faz. Que Aí você seriam chega na sua que seriam as restrições, né? Que é seriam as restrições, as prescrições para que o tratamento tenha um êxito, né? E chega lá na hora H, no final, você chega na sua casa e fala assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou tomar uma cerveja assim, não tem problema não. O médico falou que não pode, mas o paciente em si, ou o indivíduo que se submete a um tratamento médico, ele tem que ter consciência de que aquele profissional que ele procurou é um profissional capacitado e que vai te dar todo o respaldo para que você tenha êxito no seu tratamento. Lembrando que os atos médicos, né, os atos perpetrados, feitos pelos agentes de saúde, normalmente eles têm obrigação de meio e não de e resultado, não diz. porque não depende exclusivamente dele. Ele faz a parte dele, mas se o outro não fizer, pode dar errado. Aí é onde surgem uma série de indenizações muito mal formuladas, as pessoas não cuidam de apresentar, às vezes, quem foi o autor desse ato falho, né? E causa um grande transtorno para toda a sociedade. E sem considerando ainda que eles acabam deixando cria uma cultura que acaba sendo inócua. Por que inócua? Porque você vai pedindo indenizações infundadas, vai chegar um momento que o juiz, que não está capacitado para isso, a gente tem que lembrar desse detalhe, ele vai falar assim, poxa, tá virando cultura, tá pedindo por pedir, então não vai ter direito mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessas questões de pedidos de indenização. Certo. Só que aí, quando a senhora fala a respeito desse ato falho, esse ato falho, ele tanto pode ser do médico, o médico cometer, o profissional da saúde cometer esse ato falho, como o paciente também cometer esse ato falho, quando ele deixa de seguir as restrições que o médico coloca. E quando esse ato falho... Também as unidades de saúde, também os estados, a União e o município podem cometer esse ato falho. Ele não está restrito aos principais agentes, que seriam o agente de saúde e o paciente. Para o médico, qual que seria, para exemplificar melhor, esse tipo de ato falho? Seria, por exemplo, manutenção de equipamento cirúrgico, que aí já está mais ligado também ao hospital, propriamente dito, né? Seria mais ou menos isso? A gente tem que analisar cada caso. Por exemplo, alguns médicos, principalmente os que atuam na área de obstetrícia e na área de estética, eles têm por hábito alugar espaços para que eles possam trabalhar. Então, a responsabilidade do estabelecimento, nesse caso, de certa forma, ela é isenta, porque ela pode ser isenta. Você tem que ver quem são os contratantes. Desculpa, repete a pergunta. Não, mas é isso mesmo que eu queria e deu para entender bastante, para a gente poder entender qual que seria, como a gente poder saber quais seriam os atos falhos cometidos tanto pelo profissional da saúde ou por os hospitais, os agentes, né? Aí deu para entender que são todos. Aí, são todos eu os posso atos passar umas ilícitos cometidos. Pode. Posso passar umas perguntinhas aqui, que o pessoal está fazendo umas perguntinhas aqui e eu gostaria de colocar. Primeiro, agradecer todos os nossos amigos aí, advogados, os médicos que também estão aqui prestigiando a nossa live. O pessoal quer saber a respeito do plano de saúde. Quando o plano de saúde não autoriza a cirurgia ou a internação, e a família se vê desesperada naquele momento
e vai lá e faz aquele pagamento, aquele depósito, aquela exigência. Olha, eu te confesso que não é bem a minha área, não é direito médico, mas eu me lembro de ter visto alguma coisa há um tempo atrás sobre que os hospitais estavam proibidos de cobrar esse cheque calção para atendimento. Então, é assim mesmo que funciona, já levando em consideração a pergunta que a doutora Daniela fez. Isso varia bastante de estado para estado, de cultura, na verdade. Eles são tecnicamente proibidos de cobrar esse cheque calção. Em tese, eles são proibidos. Porém, 90% dos hospitais irão cobrar por esse procedimento de urgência e emergência que o plano de saúde não cobre. Certo. Entendeu? Mas a gente tem que analisar quais são as previsões do plano de saúde, e sendo uma previsão em que, apesar do plano não cobrir, ele depende da justificativa. Sendo urgência e emergência, provavelmente cobre. São raros os casos que não cobrem, né? Entendo. Mas, caso eles paguem esse valor, eles podem depois pedir ao plano de saúde, justificando a necessidade daquele tratamento naquele momento e exigir de volta o dinheiro investido, o valor investido. E com a sua experiência e a sua prática, a senhora tem conseguido esse tipo de reembolso para os seus clientes nesse sentido? Em caso de cirurgia, nunca aconteceu, eu vou confessar para vocês. Mas em caso de tratamento, sim. A maioria das vezes a gente acaba conseguindo por via judicial. Por exemplo, tem uma amiga que tem uma criança que tem necessidades especiais. A Sara, vou nominá-la. Uhum. E a Sara precisou acionar a justiça para que o plano de saúde dela cobrisse o tratamento que o plano não queria cobrir. Por quê? O plano estabeleceu, tem duas escolas de equitação que trabalham com esse tipo de tratamento que seu filho precisa. Você vai ter que escolher entre uma e outra. Só que nenhuma das duas tinha a capacidade de fornecer para aquela criança o tratamento que precisava. Ela precisou recorrer, achou uma outra escola que atendia a necessidade do filho dela e precisou recorrer às vias judiciais, e hoje ele está realizando o tratamento em um terceiro local que fornece para ele a questão do tratamento que ele precisa. Legal. E já aconteceu também de alguns exames que foram feitos, como eu disse anteriormente, a pessoa está em outro estado, precisa fazer o exame de emergência, e às vezes o convênio dele ou o plano de saúde não atende naquele estado, o que ele faz? O plano é regional, né? O plano é regional, ele pode fazer aquele tratamento de urgência e emergência lá e tentar a restituição. Varia de plano para plano o pagamento voluntário. É muito raro, vou ser bem honesta. Eles são bem... eles dificultam muito a vida da pessoa, regra geral. Entendo. E aí, já aproveitando esse gancho, o Dr. Thomas Oliveira, que é médico vascular. Médico vascular, meu primo. Seu primo, então tá. Tá lá em Caldas Novas, gente, super indico. Então, ele quer que você fale um pouco, doutora, sobre a lei de reembolso médico dos planos de saúde. É mais ou menos nesse estilo do que a gente já estava falando nessa pergunta anterior, ou essa já é de outra forma? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente está falando. Eu não vou saber falar para você agora o número da lei propriamente dizendo, mas ele funciona mais ou menos dessa forma. Você pode fazer o seu pedido de reembolso, a maioria das vezes acaba indo por esfera judicial. Eu prometo que eu vou falar a respeito em breve com maior propriedade, a respeito da lei. Vou anotar a pergunta. Tá certo. Então vamos dar continuidade, já que não está tendo muita pergunta aqui mais agora, não. E o que é necessário, então, para se discutir o direito à saúde? Para se discutir o direito da saúde, você tem que ter o direito negado ou o direito, a lesão causada por esse direito. Aí, a partir do momento que você identifica o ato ilícito, o ato falho,
você vai juntar toda a documentação que dá aso àquele ato. Quer sejam prontuários médicos, termo de consentimento informado, receituários, indicações, laudos de outros médicos, porque às vezes é uma junta médica que está fazendo, que exige que auferiu aquele, ou que exige aquele tratamento. E você vai juntar toda essa documentação, e tendo essa documentação em mãos, você vai tentar conversar com o agente de saúde, ou com a unidade de saúde, ou com o Estado que cometeu aquele ato médico falho. Você precisa identificar o problema e juntar toda a documentação. Juntar a documentação e ter testemunhas. Isso é imprescindível. Certo. Deixa eu puxar um pouquinho para o meu lado aqui. Quando se fala em erro médico ou em direito da saúde, nós sabemos que teríamos aí hoje, como que está sendo muito bem aplicada, as questões da mediação de conflito, inclusive tem sejusques. Eu não sei se... Aí vem duas perguntas que eu quero te fazer. Goiânia, Goiás, já tem sejusque que trabalha só com o direito médico, com o direito da saúde. E a outra questão é o seguinte, esses conflitos que surgem, tanto com plano de saúde, como de erro médico, como de ato falho, que foi o que a senhora colocou, esses conflitos, geralmente eles são resolvidos amigavelmente, via mediação de conflito, que hoje é um instituto que está em plena expansão, em pleno crescimento, até por conta do que a gente está passando no momento. Está tendo esse aporte, a mediação de conflito está sendo aceita também para se resolver esse tipo de conflito? Então, aqui em Goiás nós temos muito poucas varas ou cortes especializadas. Aqui no Brasil, para ser bem honesto, nós temos muito poucas varas que se discutem necessariamente a saúde. Se eu não me engano, Brasília tem, Goiás ainda não tem, São Paulo e Rio, e no Sul. Uhum. São os estados em que eu tenho ouvido falar em varas e cortes especializadas para se tratar. Em Goiás, eu desconheço, eu não conheço. Mas seria excelente, qualquer corte pode tratar do assunto. Eu tenho visto acordos em corte, né, essas mediações, terem êxito quando a pessoa sabe que necessariamente cometeu aquele ato falho e prefere economizar, porque as custas processuais, principalmente em Goiás, são muito, muito caras. Então, para economizar, ele acaba indo para a via de conciliação e dando esse resultado. Seria excelente, eu gostaria de mais casos conciliatórios, que são mais rápidos, menos dolorosos e mais satisfatórios. Com certeza, seria bem melhor. Aí, por que eu te pergunto isso? Sejusque, então, não existe um Sejusque que trabalha só com direito da saúde e direito médico, igual tem os Sejusques para o direito da família. Aqui em Goiás eu não conheço. Não. Eles estão tratando um Sejusque comum. Tá. Nós temos em Goiânia, Goiás, Goiânia, né? Uma corte de conciliação e arbitragem, que agora eu não sei se ela está mexendo com mediação, mas ela é corte de conciliação e arbitragem, que ela é dentro da associação médica. Só que, pasme, lá geralmente a gente vê todos os tipos de conflito, menos o conflito relacionado à saúde. Foi até por isso a minha pergunta, a minha curiosidade é essa. Existe uma corte, que é uma justiça privada, né, que seria uma câmara, que hoje está mudando essa nomenclatura para câmara, que trata, que é dentro da associação médica. Por que não se utilizar mais? Se seria mais viável resolvermos até para a questão dos pacientes, porque... O que acontece? Tratando-se de direito do consumidor, porque a legislação traz aí também essa equiparação, não é?
O paciente é um Sim, consumidor. é o Então, se consumidor. ele, não seria muito mais prático resolver amigavelmente do que judicialmente? Seria. O que que acontece? Existe um grande conflito de egos e do direito confirmado. Por quê? Porque nem sempre o agente de saúde apontado como o, o comissor do ato falho, o comissor do ato ilícito, ele é o responsável pelo ato ilícito. 90% das Ah, ações que eu conheço até agora são impetradas contra o médico, sob a alegação de que o médico é responsável por toda a equipe, o médico é responsável por todos os atos. E não é bem assim. Por exemplo, tem um caso de Brasília, que eu representei, onde o médico não teve nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu com a criança. Ele pediu troca de respiradouro, informou o hospital que não havia, que o respiradouro estava voltando à água, pediu para que tudo fosse feito. Porém, o hospital não tomou providência. Equivocadamente, quando o advogado procurou a justiça, ele procurou entrar com ação contra o médico, que é quem eles acham que tem dinheiro, e contra o hospital, de maneira solidária. O que aconteceu nesse caso específico? A gente conseguiu provar que não houve responsabilidade do médico, que se houve responsabilidade por falha nessa prestação, poderia ter sido fisioterapeuta que não mudou a criança quando determinado, poderia ter sido a enfermeira que não. Então, quer dizer, a gente conseguiu provar que aquela pessoa, que o meu cliente, que era a médica que teria sido apontada como negligente, como responsável, ela não teria sido a responsável. E a responsabilidade caiu inteira sobre o hospital. Do mesmo modo, na rede de saúde hoje, pública, ela tem acontecido da seguinte forma: os médicos, os agentes de saúde público, não têm sido responsabilizados de maneira direta. A responsabilidade tem recaído apenas em cima dos agentes públicos, que seriam o Estado, a União e os municípios. Então, quer dizer, por que disso? Porque às vezes o médico é contratado para um plantão. Ele chega para dar um plantão numa unidade de saúde, não tem remédio, não tem, está superlotado, não tem condições de internação. Ele age de acordo com o que ele consegue. E a partir do momento que ele age de acordo com o que ele consegue, ele está cumprindo o seu dever ético e moral. Porém, ele não tem suporte para isso. E às vezes ele até indica, eu preciso transferir esse paciente para uma unidade de terapia intensiva. E o hospital não providencia isso. Às vezes nem é falha do médico ou do assistente social, a falha está lá em cima. Então, por essa razão, por não se conseguir identificar, muitas vezes o agente de saúde que possivelmente cometeu alguma falha médica, um erro médico, acaba-se que no Estado tem-se visto bastante decisões anotando que a responsabilidade é dos Estados, da União e do município. Do mesmo modo que acontece quando se precisa de, por exemplo, de uma UTI. Você precisa de uma UTI. Quem você recorre? Num primeiro momento, você vai recorrer ao Estado, que é quem se obrigou a isso. A partir de 1988, o Estado se obrigou a cuidar da saúde, então ele é o responsável por fornecer saúde. Depois, o Estado, além de arranjar um lugar para a pessoa ser internada, que ele pode entrar em qualquer unidade particular e exigir essa internação. Agora, se você já está num hospital particular, você sabe que ali existe uma unidade de terapia intensiva e o hospital tem receio de que você vá para lá, porque você não tem plano de saúde, porque você não tem, ou às vezes até tem um plano de saúde que não cobre aquele tratamento, você pode exigir judicialmente contra o plano de saúde que você vá usufruir daquele serviço que você deveria ser prestado, né? certo. Aí o tema está tão interessante e as perguntas são diversificadas. Aí a doutora Tatiana Fadul está pedindo para falar um pouco sobre as cirurgias reparadoras pós-bariátrica. E realmente a gente tem visto com algumas pessoas, alguns amigos e familiares que fizeram, os planos de saúde, eles costumam negar
essa cirurgia, né? Reparadora. Eles tratam como eletivo, né? Não como Isso. necessário. Então, Poderia falar um pouquinho? existe a legislação que prevê que as cirurgias separadoras, em caso de mastectomia, em caso de bariátricas, bem como outros tratamentos que deformam o corpo, que precisa ser reparado, elas devem ser fornecidas pelos planos de saúde. Elas devem necessariamente ser. Mas a gente volta àquela questão. Depende da contratação do plano. Mas a obrigação existe. Caso o plano de saúde não forneça, em hipótese nenhuma, caso não exista a previsão de cirurgia no seu plano de saúde, porque já ouvi casos também de pessoas que fizeram a cirurgia e fizeram sem ser pelo plano, porque o plano não cobria, e automaticamente queriam exigir do plano de saúde o tratamento. E, assim, existe aquele conflito. Ele precisa fazer porque está previsto em lei, mas nem sempre ele faz. Aí você precisa acionar as vias para conseguir alcançar esse seu direito à reparação que está assegurado em lei. Entendo. Porque é engraçado que quando você faz, por exemplo, a cirurgia, que é a mastectomia, né? Hoje já tem uma lei do SUS que você tem que fazer a reparadora. O SUS é obrigado a dar essa reparadora. E aí, quando, nesse caso da bariátrica, não tem nada pelo SUS? Não, mas já existe uma tratativa. Todas as cirurgias separadoras, elas devem ser asseguradas pelo SUS. Ah, ótimo. Algumas pessoas também aproveitam a cirurgia reparadora para colocar às vezes para fazer uma bariátrica. Ah, não, vou colocar um. Sim, tem que tomar muito cuidado quando se pede o que você quer e o que é disponibilizado para você. A reparação, ela é assegurada, mas a incrementação não. E então, mudar um pouquinho. Em se tratando de pandemia, e que está todo mundo aí sem ganho, sem nada, a Fabiana Dalgisa, a nossa colega também, pergunta se ela atrasar o pagamento do plano de saúde por mais de 30 dias, o convênio ele pode ser cancelado? Ou é 60? Por mais de 30 dias, que é 60, não. né? São 90 dias. Uhum. São 90 dias, mas também varia de acordo com o regimento do plano. Em 90 dias, passou a terceira parcela, necessariamente a gente tem certeza que o plano pode cancelar. Normalmente, a hora que chega a terceira parcela, as pessoas tentam fazer uma negociação, muitas vezes infrutífera. Mas cortar com 30 dias, atendimento de urgência e emergência, plano de saúde não pode cortar. Ó, o pessoal entrando muito aí, doutora Glaucia, para prestigiar a live, doutor Francisco Sena, né, nosso amigo de Aparecida, Beijo para todos. Doutora Gênis, doutora Tatiana Mascarenhas, então a Ivana também, a Ivana Mascarenhas, muita gente, a Daniela. Então, estamos aí. Nós estamos quase chegando ao final da live. Já? E tá quase. O papo tá gostoso, né? E a gente fica percebendo. Tá andando bem tranquilo, né? Mas essas questões da questão do plano de saúde, realmente, ela é importante que todas as pessoas saibam. Tem uma questão do plano de saúde que foi feito antes do surgimento da ANS e aqueles que foram feitos já pós ANS, né? Como que fica essa regulamentação desses planos? Para, por exemplo, questão de reajuste, porque aí a gente sabe que nem sempre esses planos que são feitos antes obedecem o que a ANS Então, nós partimos coloca. da premissa de que a lei não deve retroagir para prejuízo, porém para benefício sim. Então, no meu entendimento, deve retroagir sim e ser aplicada a norma atual à norma antiga.
por mais que o plano tenha sido feito anteriormente. Isso caberia também para cobertura? Porque quando você tem um plano de saúde que foi feito antes, aí o que, que eles alegam? Que você não tem cobertura, vamos supor, de uma densiometria óssea. Não, seu plano não cobria a densiometria. E agora você tem que pactuar novo contrato para poder ter essa cobertura estendida. Também caberia dessa mesma forma que você fala? Para Os planos beneficiar? têm o direito de escolher os planos e o contratante do plano tem direito de escolher o que vai ser atendido, né? Então, assim, eu entendo que você deve tentar rever o seu plano de saúde, mas para repactuar algumas coisas que você entenda que vai ser necessário. A carência para esse atendimento, você já tendo um plano antigo, ela não deve existir. Então, eu entendo que você deve tentar uma negociação. Você não pode impor ao plano de saúde que ele atenda, que ele te atenda com aquele exame se ele não, se você não pactuou que ele poderia ser atendido. Porque, apesar de tudo, existe uma série são leis, né? São contratos de adesão, devem e podem ser discutidos. Só que se a gente discutir, a gente fica sem assistência. A gente fica na sinuca de bico, né? Fica. E o consumidor, como sempre, é o que sempre sai mais prejudicado, né? A maioria das vezes, porque a gente é que precisa. Mas também, você sabia que muitos médicos também saem prejudicados? Muitos agentes de saúde acabam saindo prejudicados? Por exemplo, havia um tempo em que consultas poderiam ser feitas psicológicas por planos de saúde. Chegou um dado momento, vou dar um exemplo, plano de saúde não, convênio médico. O IPASGO, por exemplo, chegou um momento que os médicos passaram a ter limite de consultas. Consultas. Ou seja, eles não podem atender mais que 2 ou 3 pacientes, vamos supor, por dia, referente àquele plano ou àquele convênio. Então, essas limitações trazem muito prejuízo ao consumidor, mas também trazem para o médico. Porque a gente tem que lembrar que o médico também ganha em cima disso. Ele trabalha, ele presta o serviço dele, e às vezes ele até quer te atender, mas ele vai estar impedido de te atender naquele dia, porque o plano limitou. Falou, não vou poder te atender, eu sinto muito, você vai ter que procurar outra pessoa, porque eu não vou poder te atender. Então, tudo a gente tem que ponderar um pouquinho. Ou seja, os consumidores, tanto nesse caso os médicos quanto os pacientes, saem em prejuízo com essas novas contratações que estão sendo discutidas, né? Com certeza. Na verdade, o direito é bom por isso, né? Porque tem condições da gente ir construindo teses e discutindo o que cabe em cada discussão e chegar num consenso. Só que o direito médico, eu creio que ele é mais ainda porque ele é totalmente essencial, né? Porque ele está É essencial. mexendo com Deixa eu falar um vidas. pouquinho, cortar um pouquinho aqui. Você me perguntou há algum tempo, no comecinho, a respeito de documentações essenciais e tal. Isso. Tem 2 documentos, gente, que são imprescindíveis para se discutir. A gente falando em contratos, eu lembrei desse detalhe, né? O termo de consentimento informado e o prontuário médico são imprescindíveis. Por quê? Porque no prontuário médico, a gente vai estar todo o histórico do paciente. O prontuário médico é a reunião de tudo o que aconteceu com o paciente naquele momento, por exemplo. Você foi internado de urgência e emergência, então tudo que acontece com você, desde a consulta que você passa até o momento em que você recebe a alta, ele é agrupado e se torna uma rede de informações, onde um médico, um agente de saúde vai poder se comunicar com o outro. Aí, ou seja, é um documento imprescindível para qualquer discussão da saúde. Assim como o termo de consentimento informado, que acaba sendo aquele contratinho que a gente estava falando. Por quê? Não consta, ele não tem. Se ele precisa de algum cuidado especial, se ele autoriza ou não alguma cirurgia de emergência, o que pode, o que não pode. Algumas religiões não permitem intervenção
transfusão de sangue, por exemplo, cirurgias. Então, tudo vai estar ali no termo de consentimento médico informado. Você vai tomar ciência do procedimento que vai ser feito com você e vai poder, a partir dali, autorizar ou não aquele procedimento. E se você não pode fazer essa autorização de maneira pessoal, a partir dos 18 anos é assegurado a qualquer um fazê-lo, mas às vezes você está impedido de fazer. O seu responsável, normalmente o seu parente, a gente segue muito a questão da ordem de primeiro, vão ser o cônjuge, depois os pais, os filhos, são os responsáveis por autorizar ou não algum tipo de procedimento a ser realizado de urgência, emergência, ou mesmo de maneira eletiva naquele indivíduo. Então, isso é importante ressaltar, gente. Nunca esqueça. Procurem um profissional capacitado para fazer o seu termo de consentimento informado. Ótimo. E acontece também, aí acontece sérios problemas quando precisamos do prontuário. Tem muito hospital que não gosta de ceder os prontuários. Ou então eles fazem aquelas exigências que teria que ser com um tempo e nunca avisa para o paciente aquilo. Como proceder nesses casos? Prontuário médico ele é um direito do paciente. Então, toda vez que solicitado, ele tem direito àquela cópia. Porém, alguns hospitais têm cobrado, inclusive na rede pública. Esses dias eu fui fazer o atendimento de um paciente, precisei do prontuário, paguei R$ 30 pelo prontuário na rede pública. Tá? Ou seja, deveria ser de graça, eu poderia liberar. Mas a guarda do prontuário, ela normalmente é da unidade de saúde ou do médico responsável por ele. Por quê? Porque se ele precisar promover a sua defesa, ele tem que ter acesso àqueles prontuários também. E muitas vezes o paciente, de maneira maliciosa, pegaria, né, se ele pudesse levar o prontuário, ele levaria o prontuário e sumiria algumas partes que não são interessantes e o agente de saúde estaria literalmente enrolado. Então, assim, a guarda é do médico ou da unidade de saúde, porém as cópias devem ser cedidas sempre que solicitadas pelo paciente, no caso do óbito do paciente, pelo parente, pelo inventariante ou pelo parente que for mais próximo e solicitar. Legal. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o doutor Benedito e o doutor Fernando, de Senador Canedo, e o nosso amigo, doutor Alain, previdenciarista, colega nosso também, que está aí prestigiando a nossa live. Nós temos mais 10 minutinhos ainda de live, mas eu acho que a gente já pode ir começando as considerações finais ou os seus agradecimentos, não sei como que você gostaria de proceder. Eu acho que assim, os pontos principais foram falados. Questão de ver consentimento informado. Minutinho que eu tô vendo ali. O seu primo, né? O primo tá falando aqui que o prontuário, e eu acho interessante a gente passar essa informação, né? Que o prontuário do paciente está na lei e ele deve ficar guardado por 10 anos. E aí? Por 10 anos, isso. Aí, ele é do paciente, mas a guarda, ela é de responsabilidade. Não, a guarda é de responsabilidade do hospital, ou do médico responsável. Por que se exige esse prazo de 10 anos? Até por questões de discussões, né? Apesar de que a discussão com relação a erros médicos, ela prescreve em 5 anos. Quanto a qualquer profissional liberal, em 5 anos, qualquer falha médica ou qualquer falha é discutida em 5 anos no máximo. Então, a guarda, o direito é do paciente, o prontuário é óbvio que é do paciente, mas a guarda, ela tem que ser pelo hospital exatamente para evitar algum tipo de fraude, né? E aí, quando eu falei assim, que é até por essa questão da prescrição, porque não justifica, mas depois porque não vai ter necessidade nenhuma, né? Se o paciente quiser chegar lá depois de 10 anos. Ele, né? Depois de 10 anos ele pode chegar, pegar e falar, não, olha, agora eu quero ficar com o meu prontuário, chega, quero ver o que aconteceu com o meu avô há 10 anos atrás. Aí é direito dele, ele faz o que ele quiser com o prontuário. E existe a possibilidade também, a autorização para que o responsável pela guarda do prontuário, ele informa a família
de que aquele prontuário estará disponível a partir de tal data, e caso a pessoa não apareça, ele tem o direito de incinerar aquele prontuário. Ele não pode jogar no lixo, porque são informações confidenciais. Existe a confidenciabilidade médica. Então, ela não deve ser quebrada nem nesse momento. Ele tem que ser incinerado ou destruído, com aqueles negocinho que rasga tudo. Rasga os documentos, picota, tudinho. Aqueles picotadores. É. E alguma outra consideração? Bem, Alguma outra pergunta, aliás? não, apesar que o pessoal está te parabenizando, doutora Juliana Matos, parabenizando, diz que na verdade, pelo movimento, parabenizando o movimento pela advocacia, pela ótima sequência de lives que o movimento tem proporcionado com profissionais brilhantes. A gente é que agradece a oportunidade de estar falando também para os nossos colegas, sempre tentando esclarecer um pouquinho, fazer trocas de experiência, que é o mais interessante, são as trocas de experiência, e levar com todo cuidado, com todo carinho, temas realmente muito caros para a advocacia, porque a gente tem condições e temos ótimos profissionais no estado de Goiás. Então, o movimento quer realmente fazer com que esses profissionais que estão no estado de Goiás, que venham falar para os nossos colegas advogados e para toda a sociedade dos nossos conhecimentos, mostrar que realmente a gente pode beber da água, do conhecimento na nossa própria terra, não precisa Dividir ir para conhecimento nunca é demais, né? Nós temos excelentes profissionais nesse sentido, assim, em todas as áreas. Acho que a gente não deve menosprezar nenhum. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes, que estão presentes, a todos que participaram. As perguntas, as que eu não soube responder, as que não tiveram tempo de ser respondidas, me disponho a pesquisar e responder para vocês no privado, falar um pouco das leis que me foram questionadas, né? E a gente pode até falar em uma outra live a respeito necessariamente de cada lei. Na realidade, a gente já vai estender o convite para a senhora já agendar uma próxima live, porque tem muito assunto interessante. Na verdade, eu tenho muitas perguntas aqui para serem feitas que não teve condições. Quando eu vi o pessoal fazendo as perguntas, eu preferi acolher as perguntas nos nossos ouvintes para que a gente pudesse ter essa facilidade, essa interação com os nossos ouvintes. Seria muito mais agradável. Bora marcar. Mas nós temos sim. Aí eu já quero deixar que você já pense numa nova data para a gente já estar falando, dando continuidade à live do direito da saúde, que é um tema Vamos muito marcar, importante. faz uma enquete de pessoal aí, ver qual que é o tema que eles querem abordar na próxima live. A gente marca uma data sim. Então, fica aí, ó, a sugestão da doutora Gláucia, vamos ver qual que seria o tema que vocês mais gostariam. Plano de saúde, carência, cobertura, que mais, doutora Responsabilidade Gláucia? médica, responsabilidade do Estado, que mais? Responsabilidade do paciente, que ela é concorrente às vezes, né? Isso. O que vocês quiserem saber, a gente se dispõe a tentar dividir com vocês um pouquinho. A gente não sabe de nada, mas a gente tenta. A gente está sempre buscando conhecimento, né? Então, nós vamos fazer enquete no nosso Instagram do Movimento pela Advocacia Goiás. Vamos estar fazendo. Aí vocês acompanham lá, vote e a gente vai tendo. Às vezes, aquele assunto que você tem interesse não vai ser naquele momento, mas vai ser futuramente. Porque não vai faltar, o que não vai faltar é temas para a gente poder discutir e vontade de discutir, né, doutora Gláucia? Isso são temas que dá para a gente falar a semana inteira, né? Nem à noite só. Eu agradeço muito ao convite do Movimento pela Advocacia Goiás. Concordo com a doutora Larissa, que falou, né? Juliana, estão de parabéns. É sempre muito bom poder dividir um pouquinho do nosso conhecimento e acabar conhecendo um pouco mais, né? Que a gente sempre aprende um pouco mais com as dúvidas alheias. Isso é muito importante.
É porque, na verdade, eu sempre gosto de falar o seguinte: a gente mais aprende quando a gente se dispõe a falar sobre o que a gente sabe, que a gente pensa, que a gente sabe, a gente acaba sempre aprendendo muito mais. Porque essa troca de experiência é que faz com que nós consigamos atingir um grau mais elevado do conhecimento. E ter essa humildade de transmitir, e eu vou te falar, doutora, você está de parabéns. O movimento pela Advocacia Goiás agradece imensamente a oportunidade de ter ouvido você falar a respeito de um tema que eu sei que lhe é muito caro, porque eu sei o quanto você estuda, o quanto você é dedicada, e sempre que a gente tem uma dúvida, está sempre disposta a nos socorrer e dar o caminho, a direção que a gente deve seguir. E é desse tipo de profissional que nós estamos precisando. Profissionais que não querem guardar para si o seu conhecimento, porque conhecimento ele foi feito para compartilhar e não para guardar. O que a gente guarda ele acaba mofando. E conhecimento não foi feito para ser mofado, pelo O que a contrário. gente guarda morre com a gente, né? E não perpetua. Eu ouvi uma frase esses dias que eu carrego comigo, que a palavra dita, ela vai ao vento, ela é alcançada. A escrita você consegue guardar. E no caso que você não divide, você consegue guardar. E morre com você. Então, eu acho sempre muito oportuno conversar, falar, dar o caminho das pedras e ensinar o outro a pescar. Tentar fazer com que o outro também pesque, né? Porque é muito simples você chegar, olhar na internet, achar um modelo, ou pedir um modelo, você passar. Mas será que aquilo se aplica ao seu caso? Nos casos onde são discutidos os erros médicos, propriamente dito, eu vejo tantos Ctrl-Cs, Ctrl-Vs. Gente, você tem que saber o que você está falando. Você tem que ir atrás de um profissional qualificado. Por exemplo, se você vai falar sobre cirurgia vascular, e você sendo advogado, você não tem obrigação de saber o que é cirurgia vascular. Mas você pode procurar um médico que vai te orientar e falar, olha, nesse caso, analisando, aconteceu isso, o procedimento foi falho nesse momento, ou não foi falho, e te ajudar. Então, quer dizer, é uma interação. Você precisa dessa interação e você dividir isso com os outros, essas suas experiências, eu acho importante. Fica a dica para todo mundo, para todos os nossos colegas que estão iniciando nessa área. Procurem sempre orientação, fundamentem, conheçam daquilo que você está falando. Isso em todas as áreas, mas nessa em especial, porque juiz não é advogado, não é médico, juiz não é veterinário, ele é um profissional do direito capacitado para julgar, e ele vai julgar de acordo com a informação que você fornecer. Adorei a dica, fica a dica aí para todo mundo. Realmente é assim que a gente pensa e é por isso que está aí essas lives cada dia. Então, nós vamos aí, estamos com 1 minuto e 50 para estarmos encerrando. Agradecemos a presença de todos, um beijo a todos e a todas. Não foi possível nominar a todos, mas sintam-se abraçados e agraciados pelo movimento da advocacia, por a doutora Gláucia, por mim, Cirlei, que aqui passou várias pessoas que do nosso relacionamento, que a gente conhece, são profissionais e que estão também em busca de conhecimento. Isso é muito importante. Doutora Gláucia, em nome do movimento pela advocacia, agradeço mais uma vez a sua participação, já deixando já pré-marcado, agendado a próxima, né? Vamos ver os temas aí. Semana que vem, quinta-feira, tem outra live. Já está aí, já podem ir acompanhando, que vocês não têm como perder. Ótimo tema também. Um beijo a todos. Muito obrigada. Um bom descanso, uma ótima quinta-feira e que Deus sempre nos abençoe. Paz e bem. Vida longa para todos, paz e luz na vida de todos. Que Deus os abençoe e tenham uma excelente vida. Beijo.